episódio do Almodincast. Hoje eu estou aqui com a doutora Edna Almodin, doutora Bruna Gil. A doutora Edna vai falar um pouquinho do trabalho aqui do Hospital Provisão e também da escolha da Bruna, que está integrando agora a equipe, né, Edna? A equipe aumentando, né? Mais uma filha? Mais uma filha. Trazida à minha vida, não foi por mim gerada, mas eu queria dar as boas-vindas para a Bruna. Ela já está com a gente desde do hospital antigo, né, lá de baixo, mas ainda tem pouco tempo que a Bruna está aqui com a gente. Então, na cidade são poucas as pessoas que a conhecem. Eu queria apresentar um pouquinho sobre ela e aquilo que a gente tem feito. Ao partir para o Hospital Novo, a gente pensou em fazer uma seleção de médicos que estivessem à altura de trazer uma medicina de ponta para a nossa cidade, que é o que a gente tem tentado transmitir através do hospital. A Bruna, ela terminou de fazer o curso dela na Unicamp, de oftalmologia, e se subespecializou em retina. Então, o Provisão tem a Flávia e eu, que estamos fazendo córnea e catarata, a Juliana no glaucoma, e a gente tentou trazer alguém para completar essa equipe. A Lídia trabalhava com a gente, mas fazia retina clínica, e a gente precisa da retina cirúrgica. Então, duas profissionais apareceram que teriam condições de vir para cá, que foi a Bruna. A Bruna fez a subespecialização em retina com o Dr. Flávio Rezende Filho, lá no Canadá, em Montreal, e a Nathalie fez neurooftalmologia em Londres. Então, duas especialidades que completaram o corpo disciplinar do Hospital Provisão. Isso que é legal, né? Porque é multidisciplinar. Um paciente, quando ele chega aqui, ele passa pelas todas as doutoras, doutora Edna, doutora Flávia, Juliana, doutora Bruna, né? Isso é importante porque, Rose, no hospital nós temos não só um corpo clínico subdividido em cada subespecialidade, mas também nós disponibilizamos todos os aparelhos para exame. Nós atendemos muito paciente de fora, muitas vezes até fora do Brasil. Então eles vêm, eles têm condição de fazer a consulta, fazer os exames, e às vezes esse paciente pode ter, por exemplo, uma catarata e um glaucoma. Ele não precisa pagar uma consulta para mim, uma consulta para a doutora Juliana. Ele pagou a consulta primária dele. Se ele precisar da avaliação do glaucoma, eu vou pedir o exame específico para glaucoma. Ao fazer esse exame, a Juliana que vai me dar o resultado desse exame, ele já passa por essa consulta sem ônus. A mesma coisa em retina. Eu acho que a Bruna complementa muito o meu trabalho. Por quê? Eu opero muito míope, eu opero muito paciente ceratocone e eu opero muito paciente catarata. Então, o retinólogo é meu par direito. Porque muitas vezes eu percebo que em alguma determinada cirurgia precisa, né, de um retinólogo, né? Em determinada cirurgia, né, eu diria que 80% das minhas cirurgias, que são refrativa, catarata, às vezes um ceratocone que tem alta miopia também, eu preciso da avaliação do retinólogo. O que significa esse retinólogo? O olho é como uma bolinha que, se você dividir, ele tem uma câmara anterior e uma câmara posterior. A Bruna trabalha na câmara posterior e eu trabalho na câmara anterior. Então, eu não consigo avaliar um fundo de olho tão bem quanto ela. Então, você pode ir num oftalmologista e fazer uma consulta e fazer um exame de fundo de olho. Minha vida inteira eu fiz. Mas se eu tenho um míope, eu tenho risco maior de descolamento de retina. Então eu tenho que avaliar, às vezes, a periferia desse olho. E ela vai fazer isso muito melhor do que eu.
Explica, Bruna. E como que também tem sido o seu trabalho aqui também, né, no Provisão, né, Bruna? Uma outra coisa que é importante é que às vezes o paciente, muitas vezes, ele não sabe o diagnóstico dele. Então ele vem para uma consulta pensando, eu quero fazer uma cirurgia para catarata porque eu tenho catarata. Mas às vezes não é só a catarata que ele tem. Ele ter a catarata não impede de ele ter alguma outra alteração. Por exemplo, uma alteração na retina, no fundo do olho. Por isso que é importante a gente avaliar tudo. Porque às vezes você vai fazer uma cirurgia de catarata, não foi avaliado o fundo do olho e tem alguma outra coisa que está impedindo a sua visão. Então acaba operando a catarata, a visão não melhora porque tem alguma outra doença que não foi diagnosticada. Então essa é a importância de fazer um exame bem completo. A grande vantagem de estar aqui no Hospital Amorim é que a gente tem acesso a todos os exames e todas as subespecialidades dentro de um pacote, vamos dizer. Então você vem aqui e você já faz todos os exames da catarata, de glaucoma, de retina, para a gente avaliar. Realmente esse olho é saudável, ele só tem essa doença? Então a gente vai resolver essa doença. Não, esse olho ele tem alguma outra coisa que a gente determinou, então a gente vai ter que ver o olho como um todo. Porque o olho a gente pensa, é tão pequenininho, mas ele é tão complexo. Ele tem vários passos que a gente tem que avaliar para ter certeza que a gente vai conseguir atingir a melhor visão para aquele paciente. Às vezes a gente acaba resolvendo um problema e criando um outro ou piorando um outro que já estava ali. Inclusive, tendo como exemplo, nós tivemos um paciente assim antes de ontem, né? Na segunda-feira, aliás. Essa paciente veio para operar uma catarata. E ela tinha uma catarata mais avançada de um olho e menos avançada no outro olho. E a visão do olho, que a catarata era menos avançada, estava pior do que o de cá. Num exame normal, você iria indicar a cirurgia do olho que a catarata é mais densa. Mas quando fomos fazer o exame, ela tem uma membrana epirretiniana no outro olho. Então, por ela ter essa membrana que já está pegando na área central da retina, que é a mácula, nós vamos operar primeiro esse olho. Então, entra a Bruna e entro eu. A Bruna faz a parte da retina e eu faço a parte da catarata. Seria uma cirurgia a 4 mãos, mas no mesmo dia faria. No mesmo dia a gente vai resolver os dois problemas. Então não é uma paciente que vai ter que fazer primeiro a cirurgia de catarata para depois fazer a retina, o que é muito mais agressivo ao olho. Mas é o que ela está falando, a gente leiga, né? Como eu sou leiga, o que a gente imagina que as pessoas elas são? Ou elas são míope, ou elas têm astigmatismo, ou ela vai chegar na determinada fase da vida dela que ela vai operar catarata. O leigo, a gente que não, a gente só sabe isso. Então, muitas vezes a pessoa já está de idade e fala assim, eu vou lá porque eu preciso da catarata. Mas quando chega com vocês, a coisa vai além, né, de uma catarata. Como você disse, muitas vezes tem outro tipo de problema, né, mais grave. Pode ter outro problema de retina, você pode ter uma degeneração macular. Às vezes a Bruna vai fazer um OCT de mácula, a chama DMRI, como o leigo chama. Eu vou botar uma lente com filtro solar, porque aí eu previno para esse paciente não evoluir tão rápido essa mácula. Às vezes precisa fazer um laser, né? Quantas vezes eu vou operar um paciente de miopia e quando vou ver o exame de fundo de olho, ele tem uma rasgadura ali pequenininha. Porque o que é miopia? É o crescimento do comprimento axial do olho. E se o olho cresce, a retina fica fininha e ela às vezes rasga. A Bruna vai ali com o laser, é como se pregasse um preguinho ao redor daquilo, e aí eu opero muito mais tranquila e não tenho descolamento de retina. Se eu não fizer isso, e eu colocar um vácuo de 500 milímetros de mercúrio num olho, eu posso só com isso descolar aquela retina. E às vezes se procura, não faz um exame mais a fundo, faz uma catarata, depois vai ver que não melhora, mas não foi muitas vezes nem a cirurgia de catarata. Foi porque tinha, né, uma outra ali, problema que vai e não vai deixar a cirurgia. E olha que coisa espetacular. Eu tenho uma outra paciente que me procurou, ela tinha feito uma cirurgia de catarata, se não me engano, e não tinha ficado bem. E o outro olho, ela estava apreensiva por causa disso.
mas não tinha ficado bem porque ela tinha um buraco de mácula. E buraco de mácula é uma coisa que tem tratamento, ou às vezes tinha uma cirurgia, mas se o buraco era muito grande, ele não tinha mais tratamento. Era tido como buraco macular de grau avançado e a pessoa ficava sem ter essa visão. E a Bruna trouxe alguma coisa diferente para o Brasil. Que é o transplante. Que é o transplante para cobrir o buraco de mácula. Então, tira tecido de um outro lugar, põe naquele buraco, tampa aquele buraco, o tecido regenera. E uma paciente que tinha uma visão de contar dedo, com um mês, estava com 20/60 de visão. Ela chegou a falar emocionada, porque porque é muito difícil a pessoa não enxergar e você trazer uma qualidade de vida, né? E às vezes a pessoa chega, ela acha que ela não tem mais saída nenhuma, né? E aí vem um transplante e traz devolve, não 100%, mas devolve uma qualidade de vida, né? Então, eu acho isso interessante, precisa ser divulgado, porque até então ninguém tinha tratamento para isso. Isso foi uma pesquisa do Flavinho, né, do Dr. Flávio, e que muitos médicos ainda no mundo nem sabem que isso é possível. E você fez isso no Canadá, esse treinamento. Sim, sim. Então, quando a Bruna veio para aqui, nem eu sabia que isso era possível. Não sabia nem indicar cirurgia. Eu tive que aprender com ela como é feito, como é indicado. Eu não sei fazer, lógico, mas hoje eu sei como indicar a cirurgia. E muitos médicos vão falar que não tem tratamento. E isso é mais comum do que a gente imagina, assim, vai chegar um ponto que vai ser feito muito transplante por conta desse buraco macular, Bruna? Isso é uma coisa comum ainda que acontece com as pessoas? Eu acho que o buraco macular é um bom exemplo, mas o que a gente tem que entender também é que a retina, até pouco tempo atrás, a maioria das doenças não tinham tratamento. Então, há 50 anos atrás, se você tinha um descolamento de retina, não tinha tratamento. Você iria no médico, ele vai falar, me desculpe, mas o problema que você tem eu não consigo resolver. Hoje em dia, a grande maioria das doenças de retina tem tratamento. E mesmo as doenças mais avançadas, a gente tem alguma opção para fazer. O transplante de retina ele é um bom exemplo disso, porque esse buraco macular é um problema que a pessoa perde o centro da visão. Então, ela perde a visão que consegue ver o rosto das pessoas, que consegue fazer leitura, ver cor, que é essa visão mais de detalhe. E a gente consegue fazer esse transplante e melhorar muito a visão dela. Então, esse é um dos exemplos. Com o passar do tempo, mais doenças vão ter tratamento, então tem muita pesquisa na área da retina e muita coisa que antigamente a gente não conseguia tratar, hoje a gente consegue tratar. Então essa é a importância de sempre fazer um acompanhamento. A gente percebe como a oftalmologia é maravilhosa, né? Acompanho mais de perto a doutora Edna e a gente percebe, comentando lá atrás, o anel era só 160, hoje você já pode pôr um anel de 320, que até fiz uma matéria de que abraça. Então assim, como vinha evoluindo rápido e trazendo cada vez mais qualidade de vida para as pessoas, né? Eu acho que por isso eu criei essa, como é que eu posso dizer, admiração pela Bruna. Você me lembra muito quando eu era mocinha, que eu gostava de ver as coisas novas, de correr atrás, de aprender. E ontem eu tive uma alegria muito grande. Eu recebi uma menina que veio da Angola e ela está hoje com 14 graus e pouco de miopia aqui, e 14 e pouco, mais 6 graus de astigmatismo. Um ceratocone bem avançado nos 2 olhos. E uma córnea que na área central está com 300 micra. Ela teve no instituto que hoje tem um dos maiores nomes na oftalmologia, que foi no Hospital do Barraquer, na Espanha. E foi indicado transplante nos 2 olhos. A mãe foi para a internet ler e a gente tem o Anel de Ferrara no Brasil que trouxe um leque maior de atendimento para esses pacientes de ceratocone. E a gente hoje tem o privilégio
de fazer parte do trial com o Paulo Ferrara do anel HM. Então, com esse grau alto e com essa córnea fina, eu não podia botar o anel tradicional que não ia corrigir, porque esse anel na zona de 5 milímetros teria que ser fino onde a córnea está fina. Mas nesse local ela tem uma córnea de 400 micras, eu posso botar o anel tradicional de 200, que vai corrigir muito pouco. Mas eu posso associar agora o anel da zona de 6 milímetros, HM, e corrigir quase todo o processo. Então, isso é gostoso, é pensar um pouquinho fora da caixa e tentar trazer resultados diferentes para os nossos pacientes, melhorando a vida deles. Mas a gente percebe isso em vocês, é muito estudo, é muita pesquisa, é estar indo fora buscar para trazer para cá, para a cidade. E aí Maringá, aqui o Hospital Mudinho se torna uma referência, porque a gente viu, hoje teve paciente da França, da Angola, vem gente de Belém, Fortaleza, se torna uma referência mesmo, porque tudo que tem de ponta tá aqui, né? E é muito gostoso porque você se sente fazendo o melhor da sua profissão para reabilitar a visão dessas pessoas. E eu acho que não vai parar, né? Vai continuar anos, vai ter mais novidades na sua especialidade, na sua também. Acho que cada vez vai estar ficando muito mais fácil para trazer qualidade de vida para as pessoas, né? Por isso que a gente no Provisão tem pensado em trazer essa moçada, né? A Flávia, a Juliana, a Bruna. Eu me sinto como se eu estivesse renovando o meu sangue. Para que eu deixe o legado da minha vida na mão de pessoas que eu acho que estão gabaritadas para continuar seguindo com os meus pacientes. Eu tenho muito ciúme deles. Eu tenho pacientes que estão comigo há 30 anos, há 40 anos. E atendendo gerações, né? Hoje mesmo eu tive o privilégio de operar uma mocinha, Amanda, uma querida, que eu acompanhei na infância, no ginásio, no científico, agora está na faculdade de medicina, fez medicina por causa da minha influência na vida dela, no vestibular, festa de 15 anos, de formatura, aí eu falei, agora eu te opero, você fica longe, some da minha vida, faz favor de voltar, não quero que você some, no seu casamento eu quero ir. Então não tem dinheiro que pague isso, né, Rosa? É muito bom. Então vale muito a pena, né, estudar e investir, né, Bruna? Sim, vale muito a pena e a gente sempre quer trazer o mais de ponta, o mais de tecnológico que a gente puder para poder abranger o maior número de pessoas. Pra gente sempre pensar que tem alguma coisa a ser feita, nunca falar pra pessoa, não consigo mais melhorar a sua visão. Eu acho que é isso que faz a diferença de um médico, né? Não chegar ali e falar não posso fazer nada, é tentar buscar o impossível, né? Pra fazer qualidade de vida pro paciente, né? E quando você acha que é impossível, você tem que falar assim, não, eu não vou fazer nada. Você se questiona, o que eu posso fazer? E na minha vida eu já vi isso, porque eu sou especialista em córnea, mas é como a Bruna falou, nós fizemos medicina, nós fizemos oftalmologia. E quantas vezes eu tiro uma coisa daqui para utilizar lá? Essa semana, Bruna, eu atendi um rapaz que tem 42 anos e desde os 11 anos de idade ele estava sem enxergar. Ele teve um problema neurológico e por isso falavam que ele não enxergava. Ele tinha 4,75 graus de um astigmatismo oblíquo. Não era um ceratocone, mas era um astigmatismo. Então, colocava o óculos, ele era automíope também, e esse olho daqui não melhorava, e o outro olho ele enxerga também muito pouco. Então, eu falava que era neurológico e não tinha jeito. Eu fiz um pinhole, a visão dele de conta-dedos, veio para 20/80, com pinhole. Peguei o óculos de visão virtual da Juliana, ele chegou a 20/20. Então eu fiz o astigmatismo dele, depois da cirurgia ele já estava 20/60 e agora eu vou fazer o Revital Vision. Só de melhorar a visão dele de conta-dedos para 20/60, ele estava feliz porque ele já estava caminhando.
Eu acho que, né, pra gente encerrar, que a gente vai estar sempre voltando mais vezes, mas eu acho que essa gratificação, esse sentimento que vocês têm, né, queria que vocês falassem isso, de voltar para casa e saber eu melhorei a vida de uma pessoa, deve ser maravilhoso, né? Exatamente. Sim. Não é? E aqui a gente está de mão dadas, em 4, agora vai ser em 5, né, porque a Nathalie vai chegar. Estamos de mão dadas, uma ajudando na especialidade da outra, para que a gente consiga resolver o problema de todos. Sim. Então, obrigada, viu? Amei o nosso bate-papo. Nós vamos voltar mais vezes aqui no Almodincast. Então, ó, vocês podem seguir. Vou deixar aqui também o Instagram das doutoras, vocês estarem acompanhando. A gente está sempre passando todas as novidades aqui do hospital.